Todos acharam? Amém. Vamos ler então a palavra do Senhor. Acompanhe com os seus olhos, tá bom? Jeremias capítulo 20. Eu quero ler do versículo 1 em diante, até o versículo de número 10. Ou melhor, até o versículo de número 12. Vamos ler 12 versículos para a meditação. Está escrito: quando o sacerdote Passur, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Passur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: o Senhor já não o chama Passur, e sim Magor-Misabibe, pois assim diz o Senhor: farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos à espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia, e você, Passur, e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos a quem você tem profetizado mentiras. Versículo 7: Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo: não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentários, terror por todos os lados. Denunciem-no, vamos, denuncia-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. O Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Diga amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, a palavra do Senhor que acabamos de ler como a palavra oficial do culto desta noite de domingo, ela é muito profunda, porque ela vai falar acerca de uma das fases do grande profeta Jeremias.
E aqui neste capítulo, amados, Jeremias, ele está enfrentando uma situação muito difícil. Ele está enfrentando um problema muito difícil. Porque Jeremias está sendo perseguido. Fala comigo, perseguido. Jeremias, ele era um profeta. E é natural que um profeta passe por muitas dificuldades, por muitos problemas. Preste atenção nessa palavra para você entender o que Deus quer falar contigo. Jeremias estava, por ser um profeta, ele passava, obviamente, por muita dificuldade, por muito problema, por muitos ataques. Quando Deus chama Jeremias para ser um profeta, e Jeremias, relutante, aceita o chamado, talvez Jeremias não entendia naquele momento muito bem o quão difícil seria a sua tarefa de ser um profeta. Porque lá na frente, quando a história de Jeremias vai ser desenvolvida, ele vai sentir na pele o peso de ser um profeta. Ele vai sentir no seu corpo a dificuldade de ser um profeta. Porque quando ele profetizava para a nação de Israel, para ajudar, enfim, obviamente que Jeremias talvez pensasse: eu vou profetizar aquilo que Deus está me dizendo e o ímpio não vai entender, o ímpio não vai compreender, e o ímpio vai me julgar, vai me condenar, vai me apedrejar. Só que quando Jeremias está vivendo o ministério profético, ele percebe que a perseguição não vem dos ímpios. A perseguição que Jeremias vai viver não vem de fora, mas a perseguição vem de dentro da casa do Senhor. No começo do capítulo 20, nós lemos dizendo que o líder do templo, o sacerdote, manda prender Jeremias. Quem era o sacerdote? O sacerdote era o pastor da igreja. É como que o pastor da igreja mandasse prender o profeta. O pastor da igreja mandasse prender o profeta e, além de prender, mandasse amarrar ele, né? no templo, num local específico, e deixasse ele ali preso, e espancasse ele, batesse nele. Imagine vocês, eu como pastor, mandar pegar um de vocês, prender numa coluna dessa e falar: cada um passa aqui, dá uma sarrafiada na pessoa. Isso não tem lógica, isso não tem fundamento, ou não é verdade? Mas é isso que Jeremias está vivendo. Ele está sendo julgado, ele está sendo apedrejado, ele está sendo afrontado, não pelos ímpios, mas ele está sendo afrontado pelos da própria casa do Senhor. Então Jeremias está vivendo uma fase muito difícil, uma fase muito complicada. Aquela fase que a pessoa pensa que a igreja é perfeita, que a igreja ela é feita de pessoas perfeitas, que no meio da igreja nunca vai ter desentendimento, nunca vai ter nenhuma dificuldade. Então a fase que Jeremias enfrenta representa justamente isso. Pessoas que não conseguem entender que quando há um ajuntamento de pessoas, há desentendimento. Quer ver só uma coisa? A minha finada vozinha dizia que família é igual dente. Você pode escovar o dente, fazer o gargarejo bucal e pensar que a sua boca já está higienizada. Daí você pega o fio dental e vai limpar os meios do seu dente, e você percebe que ainda está saindo mau cheiro no meio do dente. Depois de ter escovado, usado enxaguante bucal, você percebe que ainda há sujeira. Então minha avó dizia que família é assim. Família, quanto mais junto ela tiver, mais ela vai feder. Ela dizia isso. Ou seja, pode prestar atenção, festa Dia das Mães, começa tudo bem, termina tudo mal.
porque uma briga com a outra, uma irmã briga com a outra, é o filho de um que briga com o outro, né? Festa de Natal. Então é assim, quando se ajunta pessoas, sempre vai haver o que? Desentendimento. E Jeremias está vivendo isso na pele, o desentendimento dentro da igreja. O líder não entendia a mensagem que Jeremias pregava. Então havia ali um concílio de perseguição contra esse profeta. Preste atenção, porque Deus vai falar com você nessa noite. Jeremias, por causa disso, ele é preso, ele apanha, ele fica um dia todo preso, e depois alguém manda soltá-lo. Passur manda soltar Jeremias. E quando o Passur vai olhar nos olhos do profeta Jeremias, mandando-o soltar, Jeremias é tomado mais uma vez por uma palavra profética, e ele traz um juízo sobre a nação de Israel. E ele começa a descrever o que vai acontecer em Israel, que a Babilônia vai vir, vai tomar conta de Israel, vai lutar, vai vencer Israel. E o Jeremias, ele diz que o Passur, aquele que mandou prender, mandou humilhar, esse também será humilhado pelo Senhor. Jeremias vai dizer que Passur, o nome de Passur vai ser mudado para Magor Mizabib, que significa terror por todos os lados. Jeremias está dizendo: Passur, sua vida nunca mais será a mesma, porque o Senhor vai te aterrorizar. Para onde você for, você também vai ser julgado, você também vai ser apedrejado, você também vai ser perseguido, você também vai ser caluniado. Está entendendo? Na mesma medida que Passur se comportou com Jeremias, Jeremias lança uma palavra profética dizendo: vai acontecer na sua vida também. Então o que Deus está falando conosco aqui? O Senhor quer que você entenda que a sua vida cristã não é feita de um mar de rosas. A sua vida cristã não é feita só de momentos bons. Preste atenção. A sua vida cristã não vai ser feita só de momentos agradáveis. A sua vida cristã, você vai ter que enfrentar, viver, passar por momentos difíceis, por momentos de dor, por momentos que muitas das vezes vão te fazer chorar em vez de rir, vão te trazer tristeza em vez de alegria, vão te trazer pranto, um pranto profundo da alma, em vez daquela paz no seu interior. Sua vida cristã, você vai ter que passar por muitos momentos difíceis. E se ninguém nunca te falou isso, eu vim aqui para te falar isso nesta noite. Porque nós estamos em meio a uma geração que está sendo formada por um evangelho muito raso, um evangelho que não há profundidade. Ser crente, é o que Deus está dizendo, ser crente nos momentos fáceis da vida é muito fácil, qualquer um é desta forma. Mas ser crente de verdade é aqueles que nos momentos difíceis, quando alguém te calunia, quando alguém te persegue, quando alguém te apedreja, quando alguém te julga, você mesmo assim continua na presença do Senhor Jesus. Uma das armas que o diabo está usando neste último tempo da igreja é fazer com que pessoas crentes não evoluam, não cresçam, não amadureçam. Então é mais ou menos assim: se eu estou sentado naquela cadeira, todos os cultos eu sento naquela cadeira, então toda a comunidade, toda a irmandade sabe que eu sento naquela cadeira. Mas se eu me atraso em um culto e eu chego, tem alguém sentado naquela cadeira que supostamente eu julgo que é o meu lugar, então eu já fico triste com isso, eu já fico abatido com isso, e aí eu já sento lá no fundo da igreja. E aí no próximo culto eu já nem venho mais, porque eu penso assim comigo: puxa, sentaram no meu lugar, então é porque não me querem naquela igreja, então eu saio daquela igreja. Nós estamos vivendo uma época em que cristãos ou cristões não estão amadurecendo como realmente devem amadurecer. Qualquer coisinha já tira a pessoa da igreja,
qualquer coisinha já tira a pessoa da função que ela faz na igreja, do cargo que ela exerce na igreja. Eu vim dizer para você que se você rejeitar o teu chamado, ou se você sair da tua posição por causa de alguma coisa que acontece na igreja, então você não está preparado para ser um profeta do Senhor. Porque profeta do Senhor, ele é motivo de zombaria, ele é motivo de chacota, ele é perseguido, ele é apedrejado, ele é caluniado, mas ele não sai da posição que Deus o colocou. Ele não sai da posição que Deus o chamou. Aconteça o que acontecer, você não pode sair da presença, você não pode sair da posição, você não pode sair do lugar que Deus te colocou por motivo nenhum desta vida, porque afinal de contas você é profeta. Profeta, o mundo está caindo na cabeça dele, as coisas estão dando errado, mas ele sabe que quem lhe chamou foi Deus, quem colocou ele ali foi Deus, e é o Senhor que permite todas as coisas acontecer na vida dele. Nós estamos vivendo no meio de uma geração muito fraca, muito anêmica, espiritualmente falando. Uma geração que do nada está abandonando tudo que um dia sonharam, tudo que um dia tentaram, lutaram para conquistar. Estamos vivendo no meio de uma geração que não sabe mais liberar perdão, que não sabe mais compreender o próximo, que não sabe mais amar acima de todas as dificuldades que alguém possa ter. Deixa eu dizer para você, ninguém é perfeito. Cada pessoa tem o seu DNA e o nosso DNA não é o mesmo, cada um é diferente. Então você tem que aprender a amar a pessoa do jeito que ela é, com as suas falhas, com os seus erros, com as suas fragilidades. Você tem que aprender a amar a pessoa assim, porque se você não conseguir aprender a amar o irmão, a irmã, a pessoa que você convive, por causa dos seus defeitos, então você nunca vai amar ninguém. Você nunca vai estar do lado de ninguém, porque ninguém é perfeito. Perfeito nesta vida só houve um, e o seu nome é Jesus, e Ele está aqui neste ambiente de adoração nesta noite. Aleluia! Sabe o que o Senhor Jesus Ele quer de mim, de você? Que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente alcance um nível mais alto da maturidade espiritual e esteja pronto para encarar, para enfrentar tudo o que der e vier, porque a vida não é fácil. A vida vai te bater, a vida vai te maltratar, a vida vai trazer tristeza, prejuízos para a sua vida, mas você tem que continuar na presença, você tem que continuar na posição, você tem que continuar servindo, você tem que continuar adorando, você tem que continuar glorificando, você tem que continuar marchando. Você não pode parar, você não pode fugir da tua chamada, você não pode abrir mão daquilo que Deus te escolheu para fazer, mas você precisa continuar. Esta é a palavra do Senhor para a tua vida. Olhe para alguém que está ao teu lado e diga para essa pessoa: você tem que continuar. Fala, Deus está mandando você continuar. Fala, você não pode parar. Fala, você tem que continuar. Ah, mas está difícil, apóstolo, as coisas estão dando errado. Sabe, apóstolo, eu até estou pensando que este será meu último culto, se Deus não fizer o que eu quero que Ele faça acontecer na minha vida. Deixa eu te dizer, as coisas vão começar a mudar, as coisas vão começar a ser diferentes para você, quando você aprender a suportar o peso da cruz, quando você aprender a suportar o peso da cruz, quando você aprender a suportar o preço do teu chamado. Todo chamado tem um preço, toda cruz tem um peso. Pague o preço do chamado, carregue o peso da tua cruz, mas não largue Jesus e não saia da presença do Senhor, mas continue. Quando eu olho para um cristão, para um crente que para na sua jornada, no meio do seu caminho, que larga a fé, que abandona Jesus, que volta para o mundo, a minha alma enche-se de compaixão dessa pessoa, e eu logo penso comigo: Senhor, o que fez essa pessoa te abandonar?
O que fez essa pessoa sair da tua presença, voltar para as práticas mundanas? Então, quando eu olho para a história de Jeremias, eu entendo. Jeremias esteve por 1 centímetro de abandonar tudo também. Jeremias esteve por 1 centímetro de renunciar ao seu chamado de profeta. Jeremias esteve por 1 centímetro de jogar tudo para cima, de abandonar aquilo que Deus colocou na sua vida. E aqui eu não falo apenas de coisas ministeriais, mas falo também da tua casa, da tua família, do teu casamento, do teu emprego, da tua empresa, dos teus estudos, dos teus sonhos. Porque muitos estão como Jeremias, estão quase jogando tudo para cima, abandonando tudo. Porque Jeremias está assim. Jeremias está preso, ele tinha apanhado. Ele lança uma palavra profética de juízo. E quando ele termina de lançar o juízo, ele vai orar. E na oração dele ele vai dizer: Senhor, tu me enganaste. O Senhor me enganou. Em outras palavras, Jeremias estava dizendo: Senhor, eu pensei que ser profeta seria fácil. Eu pensei que quando eu abrisse a minha boca, a multidão ia me aplaudir. Os reis iam se curvar na tua presença. E alguém iria dizer: é Deus falando na tua boca, Jeremias. Mas o Senhor me enganou. Ele vai dizer no versículo 7: o Senhor me venceu, me enganou. Quantas das vezes você, mãe, abre a tua boca dentro da tua casa e fala: meu filho, Deus me falou que vai mudar a tua história, e o teu filho olha para você e zomba da tua fé. Quantas das vezes você olha para o teu marido e fala: marido, Deus falou para mim que vai nos abençoar, e o teu marido olha para você e fala: ah, você está falando igual uma louca, Deus não existe. Quantas das vezes você olha para alguém, você vai dar uma palavra de motivação, de incentivo, uma palavra de Deus, e a pessoa zomba da tua fé, e você diz: puxa vida, será que Deus me enganou? Será que Deus realmente não é comigo? Quantas das vezes você olha para aquilo que Deus te prometeu, e os anos vão se passando, a promessa não se cumpre, e você pensa: ah, não foi Deus que falou não. Ah, Deus me enganou, não foi Deus que prometeu não. Deixa eu falar para você: toda promessa passa pelo crivo do tempo. Vou repetir: todo cumprimento de promessa passa pelo crivo do tempo. Quando Deus fala, Deus cumpre aquilo que Ele falou. Pode passar o tempo que for, mas se Deus te prometeu algo, se prepare, porque vai acontecer do jeito que Deus falou que ia fazer na sua vida. Agora o problema é que, por causa das lutas, das dificuldades, dos problemas que você enfrenta, a pergunta que não quer calar: quando Deus for cumprir aquilo que Ele te prometeu, como é que Ele vai te encontrar? Você vai estar de pé ou você vai estar caído? Você vai estar na presença ou você vai estar desviado da presença do Senhor? Então eu quero que você entenda algo da parte de Deus esta noite. Suporta o peso da cruz, pague o preço que for, porque assim diz o Senhor: a promessa vai se cumprir na tua vida. A promessa de bênção, de vitória, vai tornar em realidade na história de sua vida. Olha para alguém que está ao teu lado e diga: aguenta firme. Fala: suporta. Fala: aguenta firme, porque o Senhor está contigo e Ele vai te abençoar. Aleluia. Fala para essa pessoa: engole essa voz de choro. Fala: enxuga essas lágrimas. Fala: levanta a tua cabeça e continua na presença, porque aquele que está em nosso meio nesta noite, Ele vai te abençoar. Ele vai te dar vitória, Ele vai te ajudar, Ele vai te levantar, Ele vai te restaurar, Ele vai te exaltar. E para concluir, amados, Jeremias, quando está orando com Deus, dizendo que ele foi enganado pelo Senhor, Jeremias, ele fala um segredo. Ele diz: Senhor, eu já não quero mais pregar a tua palavra, eu já não quero fazer mais nada. Eu quero viver os meus dias e não quero mais pregar a tua palavra. Mas Jeremias diz: Senhor,
Eu estou sentindo, olhe para cá, eu estou sentindo um fogo no meu ventre. Eu estou sentindo algo me queimando por dentro. Eu sinto o fogo do teu espírito que me queima. E eu sei que se eu tentar parar, este fogo vai me consumir. Eu sei que se eu tentar voltar atrás, este fogo vai me destruir. Jeremias diz: eu tento ficar calado, mas eu não consigo. No versículo 9 ele vai dizer: porque há um fogo que está ardendo, que está me queimando. Jeremias está dizendo: eu estou em chamas, eu estou queimando por dentro. E mesmo que a cruz seja pesada e o preço seja caro, eu não consigo parar, eu não consigo voltar atrás, eu não consigo desistir, eu não consigo abandonar, eu não consigo recuar. E quem sabe Deus disse: por que, Jeremias? E Jeremias fala: porque existe um fogo que está queimando o meu peito. Existe algo dentro de mim que não é normal, é anormal. Eu sinto a tua presença dentro de mim, me impulsionando, me levando a falar, a fazer, a continuar. Sabe por que você pensou abandonar a tua casa e não conseguiu abandonar? Sabe por que você pensou em acabar com teu casamento e não conseguiu acabar? Sabe por que você tentou abandonar a tua chamada e não conseguiu abandonar? É porque Deus não permitiu você fazer isto. E sabe como que Deus fez para não permitir você fazer isso? Ele mandou o fogo do Espírito Santo te queimar por dentro. Aleluia. Porque queimar por fora é diferente. Queimar por fora é uma experiência no ambiente de culto. Você chora, você canta, você pula, você cai no chão. Mas queimar por dentro é lá na tua casa, é lá na tua empresa. Quando a luta vem, quando a prova vem, quando a dificuldade vem, e você continua na presença, você continua marchando, adorando, glorificando, exaltando, bendizendo ao nome do Senhor. Alguém olha e diz: ele não vai parar, ela não vai parar, ele não vai desistir, ela não vai desistir. E você diz: não, eu não vou parar, não vou abandonar, não vou desistir. E alguém diz: por quê? E você vai dizer: porque eu fui queimado por dentro. Eu fui queimado por dentro, eu estou queimando por dentro.